quero te fazer uma pergunta. Que ferramentas você tem aí dentro da sua caixa? Será que as ferramentas da murmuração, da falta do perdão, da falta de fé, da mente fraca, do coração sujo, da inconstância, a ferramenta do ódio, a ferramenta da impaciência, a ferramenta da incredulidade, a ferramenta da falta de esperança, a ferramenta da falta de amor, da falta de respeito, a ferramenta da insatisfação. Que ferramentas você traz dentro da sua caixa? Há ferramentas dentro dessa caixa que já não está mais em uso. Porque se eu permanecer com essas ferramentas da murmuração, do ódio, da raiva, da falta de perdão, eu não vou chegar ao destino que foi determinado para mim. Vou te contar rapidamente uma história que está no livro sagrado, no livro de Esther. E eu vou falar 3 personagens que fazem parte dessa história, que traz ensino para cada um de nós. É o Mordequeu, a Esther e o Amã. O Amã, ele representa o prego no nosso sapato, a pedra no nosso caminho, a dor que temos carregado no dia a dia, que promove e faz a gente construir a ferramenta da ansiedade, da raiva e tudo mais. Essas personagens, eles ensinam a gente de forma tremenda. Mordequeu, ele era escravo. Os pais de Esther faleceram e ele adotou a Esther. Ele adotou a Esther e, ao mesmo tempo, ele instruiu a Esther. Os dois tinham características bem semelhantes. Característica da simplicidade, característica da humildade, característica da mente forte, característica de um coração ensinável, um coração sábio. A mente fortíssima, estrategistas, ousados e corajosos. Certa vez, Vashti, a esposa do rei Assuero, ela desobedeceu e perdeu o reinado. Outras mulheres vieram para serem preparadas para que fossem escolhidas para ser a rainha naquele palácio. Claro, Esther foi fazer parte dessas mulheres. E o estrategista Mordequeu era muito sábio, sabia quem ele era, instruiu a Esther para que não compartilhasse a respeito da família dela. O que está ensinando para a gente? Às vezes a gente fica compartilhando determinados projetos da nossa vida para todo mundo e vai contando e de repente não dá certo, porque não era para ser contado. Tem um tempo para tudo. E, resumindo, a Esther foi escolhida como a rainha, mulher maravilhosa, mulher linda, mulher cheia dos dons, mulher sábia, coração ensinável, foi escolhida. O rei achou graça sobre ela. E vai entendendo, há uma estratégia aí. Deus permite que você esteja em lugares. E às vezes você tem reclamado desse lugar onde você está. Você usa a ferramenta da reclamação o dia todo, dia e noite, parecendo goteira. Há uma estratégia para você ir. É estratégico esse lugar. Aguenta firme que vai mudar. Às vezes é a falta do relacionamento entre você e a sua esposa, ou vice-versa.
Você está perdendo a paciência? Vou largar. Igual a gente faz com algum material descartável. Perde a paciência. Você tem perdido a paciência com filhos, no seu trabalho, com amigos. Eles são estratégia na sua vida. Você tem gemido de dor, tem reclamado por causa dessa dor, vai lá e pega a ferramenta e reclama, dorme e acorda, dorme e acorda com a reclamação. É uma estratégia aí, há um propósito. Isso é estratégia na sua vida, é um propósito. Lembra que nós vivemos em fases, nós nascemos, vivemos a nossa fase de criança, da infância, viramos adolescentes, crescemos, alguns casam, outros não, tudo tem uma fase, tudo vence um ciclo. Você tem que compreender esses ciclos, essas fases na sua vida. Esses homens, eles compreendiam. O Mordequeu, ele era um homem que conhecia a identidade dele. E o Amã, ele recebeu todo o poder das mãos do rei para fazer aquilo que ele achava de fazer. E aí ele se achou, todo mundo tinha que se curvar para ele. Mas Mordequeu, ele não se curvou. E os outros servos começaram a reclamar, porque o Mordequeu não curvava para ele e foi falar para o Amã. E aí o que Amã fez? Ficou irado. Ficou irado porque ele passou no portão e o Mordequeu não curvou para ele. Para quem você tem curvado? Para quem que você tem curvado com medo de perder o emprego, com medo de perder isso, medo de perder aquilo, porque quer isso, aquilo? Você não precisa disso. Nós precisamos de curvar para o nosso Criador. Esse sim. Esse sim nós vamos curvar para Ele, nós vamos obedecer. Nós vamos fazer a vontade dEle. A partir do momento que nós entendemos quem Ele é, claro. Mordequeu, ele conhecia a identidade dele. Mas o Amã, ele passou a ser essa pedra no sapato do Mordequeu. A coisa ficou tão séria que ele fez uma forca para matar o Mordequeu e todos os judeus. Quando o Mordequeu soube disso, a história fala que ele rasgou a roupa dele toda e foi pro centro da cidade. Sabe para quê? Gritar, chorar. Ai, agora, meu Deus! Ai, ai, ai! Não! Ele pegou a ferramenta da intercessão, da oração e foi orar. Foi orar. E ficou no portão do palácio, ele não podia entrar porque estava todo rasgado. Mas logo a Esther ficou sabendo o que estava ocorrendo, com detalhes, muito esperta, estrategista, e preparou-se tudo para derrotar o inimigo. E quem era o inimigo? Amã. Ela pediu que no banquete que o rei ia preparar, que o Amã estivesse. Que ele estivesse nessa festa. Foi o primeiro pedido que ela fez. E o interessante é que o próprio rei, ele pergunta o que ela queria. E eu quero te falar que o Criador te pergunta, o que você quer? O que você precisa? Você tem que falar para ele. Se você não falar, como que você vai ter? Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas ele quer que você faça a pergunta. Fazer pergunta é uma ferramenta. E quando nós fazemos perguntas, nós chegamos aonde nós queremos chegar. Porque nós vamos ter as respostas certas, a direção certa para caminhar e chegar aonde nós desejamos. E assim, o rei, ele não conseguiu nem dormir naquela noite e pediu para algumas pessoas lerem o livro de crônicas para ele. E quando ele, na leitura do livro de crônicas, ele descobriu que o Mordequeu havia ajudado ele com duas pessoas, dois servos dele que queria causar o mal. E aí, essa ação aí é o invisível do Criador. Tudo aquilo que nós pedimos para o nosso Criador, Ele nos responde. Nós vamos receber de forma invisível. Nem sempre ela está clara, ela vai vir no invisível, assim como foi para o Mordequeu. Logo, logo, ele quis saber se ele recebeu alguma
algum agradecimento em relação ao que ele fez por ele, porque se não recebeu, ia fazer maravilhas. E aí, olha o que aconteceu. O próprio inimigo que fez a forca para matar é que teve que falar tudo o que ia fazer com a pessoa que ia ser homenageada. E essa pessoa era o Amã. Então eu não sei quais são os problemas que você está vivenciando, mas o invisível de Deus vai te trazer formas, ferramentas para que você solucione todas as suas adversidades, todas as suas dificuldades. Para você enxergar isso, você tem que mudar as ferramentas que estão na sua caixa. Você está com ferramentas em desuso. Você está em ferramenta que só está fazendo você andar para trás. Você está com ferramentas que você está usando que está te levando ao fracasso. Você está afundando. Essas ferramentas estão te causando depressão, estão te causando medo. Você tem que mudá-las. Troque essas ferramentas. Porque se você ler essa história, te convido a ler, você vai amar, você vai receber muitas instruções, que o Amã teve a vitória. E a estratégia da Esther em pedir para as pessoas orarem e jejuarem pela vida dela para ela falar para o rei, ela foi feliz, porque o que ela pediu, o rei fez. Então eu quero te falar que quando você tem as ferramentas certas, a sua mente ela não é fraca, a sua mente ela é forte, o seu coração é ensinável, puro e sábio. Não tem como você pedir e o Criador não te conceder. Mas para isso, meu querido, minha querida, troque as ferramentas da sua caixa. Substitui a ferramenta da reclamação por gratidão. Substitui a incredulidade, a ferramenta da incredulidade, pela ferramenta da fé. Substitui a ferramenta do ódio por amor. Substitui a ferramenta da falta do perdão por perdoar. Perdão traz cura. Ele te liberta. Troque as suas ferramentas. Sabe para quê? Para você chegar no destino o qual o Criador preparou para você. E esse destino vai emanar o leite e o mel para a sua vida. Troque as suas ferramentas.